Olá pessoal, no vídeo de hoje retrataremos a história de um homem que mudou acidentalmente a história da neurociência. Seu nome é Phineas Gage. Phineas Gage é muitas vezes referido como o homem que começou a neurociência. Ele sofreu uma lesão cerebral traumática quando uma barra de ferro atravessou seu crânio, destruindo grande parte do seu lobo frontal. A história se inicia em 13 de setembro de 1848. Gage, então com 25 anos, trabalhava como capataz de uma equipe preparando leito ferroviário na região de Cavendish, Vermont, nos Estados Unidos. Ele usava uma haste de compactação de ferro para embalar pó explosivo em um buraco. Infelizmente, a pólvora detonou antes do previsto, lançando uma haste de 43 polegadas de comprimento e 1,25 polegadas de diâmetro. A haste penetrou na bochecha esquerda de Gage, atravessou seu cérebro e saiu de seu crânio antes de aterrissar a 24 metros de distância. Gage não apenas sobreviveu ao ferimento, mas conseguiu falar, caminhar até um carrinho próximo para que pudesse ser levado à cidade para ser visto por um médico. Ele ainda estava consciente. Gage chegou a dizer que não precisaria se despedir dos seus amigos, já que estaria de volta ao trabalho em no máximo 2 dias. Depois de desenvolver uma infecção, que uns dias depois culminou na perda do seu olho, Gage passou de 23 de setembro a 3 de outubro em um estado semicomatoso. Em 7 de outubro, ele deu seus primeiros passos fora da cama. Em 11 de outubro, seu funcionamento intelectual começou a melhorar. As descrições do ferimento e das mudanças de personalidade de Gage foram feitas pelo médico Dr. John Martin Harlow. Harlow observou que Gage sabia quanto tempo havia se passado desde o acidente e lembrava claramente como o acidente ocorreu. Em um mês, Gage estava bem o suficiente para voltar para casa. Nos meses que se seguiram, Gage voltou para a casa de seus pais, em New Hampshire, para se recuperar. Quando o Dr. Harlow viu Gage novamente no ano seguinte, o médico notou que, embora Gage tivesse perdido a visão de seu olho em razão do acidente, como também da infecção que ocorreu na região, e ficado com cicatrizes óbvias em razão da perfuração da haste, ele estava em boa saúde e, aparentemente, bem recuperado. Relatos de populares e conhecidos sobre Gage o descreviam como um homem trabalhador e agradável antes do acidente. Mas após o acidente, esses relatos o descreveram como um homem mudado, sugerindo que a lesão o transformou como um alcoólatra, grosseiro, agressivo, incapaz de manter-se muito tempo em um emprego. Dr. Harlow apresentou o primeiro relato das mudanças do comportamento de Gage após o acidente, onde Gage foi descrito como enérgico, motivado e astuto antes do acidente. Muitos de seus conhecidos explicaram que após a lesão ele não era mais o Gage. Os relatos do Dr. Harlow sugerem que a lesão levou à perda da inibição social, levando Gage a se comportar de maneiras consideradas inadequadas. Gage sobreviveu milagrosamente ao acidente. No entanto, sua personalidade e comportamento foram alterados como resultado do dano do lobo frontal. Apesar de ser uma história pessoal assustadora, o acidente ajudou no entendimento sobre qual é a função do lobo frontal, principalmente em relação à personalidade. Em um estudo de 1994, pesquisadores utilizaram técnicas de neuroimagem para reconstruir o crânio de Phineas Gage e determinar a localização exata da lesão. A pesquisa indicou que ele sofreu lesões no córtex pré-frontal esquerdo e direito, o que resultaria em problemas como o processamento emocional e a tomada de uma decisão racional. Outro estudo realizado em 2004 usou reconstrução tridimensional auxiliada por computador para analisar a extensão da lesão de Gage. Descobriu-se que os efeitos estavam limitados para o lobo frontal esquerdo. Em 2012, com uma nova pesquisa, estimou-se que a haste de ferro destruiu aproximadamente 11% da substância branca do seu lobo frontal e 4% do seu córtex. Hoje sabe-se que uma lesão nessa região do cérebro ocasiona uma dificuldade temporária de manter informações disponíveis para processamento, uma redução da fluência da fala do indivíduo, apatia, falta de emoção, interesse e preocupação, fazendo com que a personalidade do indivíduo mude, como foi o caso de Gage. O caso de Gage teve uma tremenda influência no início da neurociência. As mudanças observadas em seu comportamento confirmavam teorias emergentes sobre funções específicas associadas a cada área do cérebro.
Assim, a extraordinária história de Gage serviu como uma das primeiras fontes de evidência de que o córtex pré-frontal estava envolvido com a personalidade. Hoje, os cientistas entendem melhor o papel do córtex pré-frontal em importantes funções do cérebro, como o raciocínio, a linguagem e a cognição social. Mas, que fim levou Gage? Após o acidente, Gage até tentou retornar ao trabalho que fazia, mas não conseguia, pois sua personalidade mudara, se tornara uma pessoa instável, agressiva, que não sabia lidar com as situações e com os colegas de trabalho. De acordo com a família e com o Dr. Howland, Gage passou um tempo viajando pela Nova Inglaterra e Europa, se apresentando em um circo com sua haste de ferro. Tentou até voltar para outros trabalhos, mas em razão de sua instabilidade emocional, e bem como a mudança do seu modo de ser, não conseguia mais lidar com diversas situações que ocorriam no trabalho. Ele trabalhou em um estábulo em New Hampshire e depois 7 anos como motorista em diligência, no Chile, na América do Sul. Ele acabou se mudando para São Francisco, nos Estados Unidos, para morar com sua mãe, pois sua saúde estava se deteriorando. Após uma série de ataques epiléticos e convulsões, Gage morreu no dia 21 de maio de 1860, quase 12 anos após o acidente.